conhecerá o chamado de Deus? Por este motivo, Deus faz a pergunta e não sabe a quem enviar. Ele não tem ninguém disponível para atendê-lo, por isso a sua dúvida ou pergunta. Somos ingratos, pois, no momento dos nossos pedidos ou das nossas petições, vemos a ação de Deus ao nosso favor. O ambiente estava preparado, o Espírito Santo estava presente, porém, não o percebemos. Deus sabe que não pode contar com aqueles que agem da boca para fora. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Agora, quando somos chamados e verdadeiramente respondemos ao chamado de Deus, alinhamos nossos pensamentos à forma de pensar dele. Assim, nossos caminhos passam a serem os mesmos. Portanto, seremos contemplados com o que está escrito no versículo 51:2 de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 2. Olhar para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei. No chamado, você sempre começará só. Foi assim com Abraão, José, Davi e muitos outros homens que responderam ao chamado de Deus. Assim, o plano de Deus para nosso chamado é perfeito. Primeiro Deus nos chama, depois nos capacita, nos abençoa e finalmente começa a multiplicação. Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Hoje, orei a Deus, pedindo perdão por não entender o eis-me aqui, envia-me a mim. Assim, peça para Ele o ajudar nesta caminhada, abrindo seus olhos, seu entendimento, para a correta interpretação do seu chamado. Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como conhecerá o chamado de Deus? Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes em reuniões na igreja ou em cultos, este versículo é pregado. Neste versículo, Deus pergunta a Isaías: A quem enviarei e quem há de ir por nós? É certo que não havia ninguém disponível na terra para atender ao chamado. Durante muito tempo este versículo tem me incomodado. Talvez você possa perguntar qual o motivo deste incomodo. A resposta é muito simples, objetiva e direta. Ao ser apregoado este versículo, logo vem a pergunta: quem responderá ao chamado de Deus? A grande maioria sempre responde: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Saímos das reuniões da igreja, no momento seguinte o Espírito Santo chama. Comportamos exatamente como está escrito no versículo Isaías 6:9, que diz, Isaías capítulo 6, versículo 9. Então disse ele: Vai, e diz a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Ouvimos a palavra, assumimos a responsabilidade de estarmos dispostos a atender ao chamado de Deus. Serei redundante, mas será preciso. Naquela reunião, não foi pastor, bispo ou seu líder que perguntou a quem enviarei. Foi o próprio Deus, através da vida daquele servo, ministro dele. Respondemos: Eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado por assistir a este vídeo. Não esqueça de assinar o nosso canal. Até o próximo vídeo.